eu senti um desejo muito forte de orar sobre isso. Eu quero encorajar você que por acaso tem se sentido fraco e desanimado e às vezes preocupado. A vida cristã, às vezes, ela se apresenta de uma forma tão grandiosa para nós. E essa nova vida, às vezes, parece ser tão inalcançável para nós. Quem já teve esse sentimento? Todo mundo? Glória a Deus, que não sou só eu. Senhor, será que um dia eu vou conseguir ser tão fiel assim? Eu vou conseguir amar tanto o Senhor dessa maneira? Ou eu vou conseguir abrir mão disso? Ou eu vou conseguir ser livre disso? E, queridos, tudo que você alcançar é pela fé em Cristo. Muitas coisas você vai andar. Meu marido sempre diz que a fé é você pisar e depois Deus coloca o chão. Muitas vezes a gente caminha por fé e é literalmente porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então, se você caminha sobre o que vê, não é por fé. Então, você vai caminhando sem ver, sem sentir. Você já percebeu que tem muita gente que diz assim: eu ainda não entreguei minha vida a Jesus porque eu não senti. A gente acha que muitas vezes a fé precisa sentir. E a gente ensina aqui que a fé não sente, a fé sabe. Eu não preciso sentir Deus aqui para saber que Ele está aqui. E por que eu sei que Ele está aqui, queridos? Porque Ele prometeu que onde tivesse 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele estaria. Então não necessariamente eu preciso sentir a presença de Deus. Sentir um arrepio, sentir uma sensação boa. E muitas vezes nós sentimos isso. Mas Deus não se move por sentimentos. Ele se move pela sua palavra. E se Ele prometeu que Ele estaria com você, Ele está com você. Se Ele prometeu a você que todo aquele que vem a Ele, de maneira nenhuma Ele vai lançar fora, então Ele não vai te lançar fora. Se Ele te convidou para vir do jeito que você está, Ele vai te aceitar, te abraçar, do jeito que você está. E aí Ele vai transformando a sua vida, porque Ele é um bom Pai, porque Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Então seja encorajado nessa noite, não se desespere, não ache que não vai conseguir, porque o Senhor Deus está com você e é Ele quem faz tudo em todos. Amém? A Bíblia também diz isso, que Ele faz tudo em todos. Então não é na sua força, é na força do Senhor. Você pode confiar no seu Deus. Glória a Deus por isso. Vou pedir a pastora Lindaci para recolher as ofertas. Se você por acaso trouxe a sua oferta, a sua contribuição, sua oferta de amor, eu gostaria que você colocasse com esse sentimento de alegria, de prazer, né? Nunca com tristeza, nem por necessidade, mas de todo o coração, como o Senhor nos ensina, a sua palavra nos ensina. Nós temos uma bênção muito linda para contar do que aconteceu aqui no culto de domingo. Um presente muito lindo que o Senhor deu a alguém aqui durante o culto. E quando for domingo, em nome de Jesus, a gente vai poder contar para todos vocês essa vitória, essa bênção. E a gente está muito feliz pela vitória do nosso irmão. A Bíblia disse, eu disse isso domingo, né? Que a palavra nos ensina a nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E às vezes, queridos, eu temo que nós temos mais facilidade para chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Será que essa constatação é verdadeira ou é só um pensamento da minha cabeça? Às vezes você sente tanto a dor do outro porque ele perdeu, porque ele está sofrendo. Mas às vezes quando o outro se alegra porque ganhou uma coisa muito boa, aí você fica assim, oh meu Deus, podia bem ser eu, né? Faz tanto tempo que eu estou pedindo. E a Bíblia diz no mesmo texto, se alegre com os que se alegram e chorem com os que choram. Então, a gente está muito feliz com a vitória de um irmão aqui. E quando for domingo, a gente vai contar para vocês, tá bom? Então, não perca domingo, de manhã e à noite, a gente vai testemunhar daquilo que Deus está fazendo. E a gente está muito feliz. Vamos orar pelas ofertas. Pai, nós temos a cada encontro recolhido as ofertas como um hábito. Mas mais do que isso, Senhor, nós pedimos de todo o coração que o Senhor nos ajude a dar com a motivação correta, nos ajude a trabalhar e a conquistar com honestidade e dignidade o nosso dinheiro para que ele também sirva ao Senhor. Que tudo que nós temos e somos sirva para contribuir na propagação do reino de Deus. Nos faz homens e mulheres honestos, trabalhadores, fiéis. Nós não queremos só viver princípios, nós queremos viver o reino de Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. Então nos capacita para isso, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.
Glória a Deus. Eu quero me alegrar por todos vocês que estão aqui. Quero perguntar se tem alguém pela primeira vez com a gente aqui no Alfa. Temos aqui, muito bem. Você veio convidada de alguém? De Amandinha. Muito bem, seja bem-vinda, viu? Fique bem à vontade entre nós. Mais alguém? William, é a primeira vez no Alfa? Seja bem-vindo também, tá bom? Deus abençoe você. E os outros todos de casa, graças a Deus. Todo mundo aqui permanecendo. Hoje seria a lição 6. Seria semana passada, mas nós não pudemos porque eu estava fazendo um exame em Recife. E aí Raíza deu outra lição. E hoje seria novamente essa, que é a do pastor, que é sobre seitas e heresias. Então, como é um tema bem mais complexo, eu prefiro sempre que o pastor Júlio dê, porque é a matéria dele, é a especialidade dele, mais do que a nossa. Então, hoje ele fez uma colonoscopia. Não sei se os irmãos souberam, mas há alguns dias ele teve um diagnóstico de diverticulite. Até Norberto já tinha até pedido esse exame para ele. Mas, enfim, nós fomos fazer hoje. E aí ele está bem dopado, o que é comum para algumas pessoas. Está até engraçado. Eu pensei em filmar, mas não fiz isso, graças a Deus. Mas que estava engraçado, estava, irmão. Corri direitinho para casa. Eu digo, meu Deus, daqui a pouco o povo vai passar na rua pensando que o pastor tomou foi uma cachaça. Porque ele não estava assim dormindo, ele estava meio assim, meio... Foi muito engraçado, mas... Porque ele ficou muito dopado mesmo, mas ele geralmente ele fica assim, quando ele fez a da gastro, ele ficou assim também. Mas ele já está bem, deixei ele na mesa jantando, então ele conseguiu sentar agora de noite, graças a Deus. E aí ele ficou, então na próxima terça-feira vai ser a aula do pastor Júlio. E hoje nós vamos ter uma aula que eu amo, eu sou suspeita, mas... Felipe, você pode me ajudar, por favor? E o nome dessa lição é Um Lugar ao Qual Pertencer. Eu amo, porque eu acredito nisso e eu gostaria que vocês também fossem inspirados através da palavra de Deus a entender sobre o poder, o privilégio, a graça, o prazer que é vivermos em família, em comunidade cristã, comunidade de fé. Deixa eu te fazer algumas perguntas e eu quero perguntar se você já se fez essas perguntas. Primeira pergunta. Quantos aqui já se perguntaram por que existem tantas denominações? Eu acho que não precisava de tanto. Por que existe tantas? Quem já se fez essa pergunta? Levanta a mão. Muitas pessoas. Outra pergunta. Quem aqui já se perguntou assim? Será que eu posso ser crente em casa? Eu acho que eu vou ficar em casa, lendo minha Bíblia, orando. É mais fácil, não arrumo problema com ninguém, não me decepciono. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Quem aqui já teve esse pensamento, já passou esse pensamento na sua cabeça? Poucas pessoas, mas tiveram. Muito bem. Provavelmente, vindo de uma experiência de uma igreja local, onde você, às vezes, se decepcionou com pessoas, às vezes você se frustrou, às vezes você tinha muita expectativa, e todas as vezes que você cria expectativas sobre alguma coisa, quando aquilo não acontece da forma que você pensa, você se frustra. E um dos piores sentimentos na vida da gente é frustração, sim ou não? Meninas, vocês que estão mais atrás, podem vir mais para cá, para frente, só para a gente ficar mais pertinho de vocês. Isso, vamos mais para perto, muito bom. Faltou? Fica perto de você, que se alguém chegar, eu peço para você entregar. Então vamos lá. Muito bom, um lugar ao qual pertencer. Se vocês precisarem perguntar, falar, vou chamar minha mãe para ficar aqui perto de mim, me ajudando. Tirar as suas dúvidas, acrescentar. A nossa querida que está aqui pela primeira vez, fiquem bem à vontade, tá bom, gente? Eu sempre gosto de explicar que o Alfa é o que a gente chama de porta de entrada. A gente conversa sobre os princípios básicos do reino de Deus nessa sua caminhada. Vamos dizer que é o leitinho materno, que depois vai tornando-se uma papinha, daqui a pouco vai se tornando uma frutinha. São os primeiros passos, literalmente. Né? Então, para todo aquele que está chegando de uma outra congregação, para todo aquele que está
tendo a sua primeira experiência com Deus, nunca frequentou um lugar, nunca caminhou tão perto com Jesus, então o Alfa é essa porta de entrada, onde a gente consegue conversar sobre tudo isso. Geralmente a gente tem um formato de círculo, bate-papo, mas por causa do momento que estamos vivendo, a gente fica assim, mas não quer perder essa conexão de conversar, de perguntar, de interagir, tá bom? Então, se tiver dúvida, se quiser acrescentar alguma coisa, só é você levantar a mão. A gente vai levar o microfone, porque está sendo transmitido. Então, a gente quer que o pessoal que está em casa também consiga nos ouvir. Tá bom? Então, vamos começar, gente? Não é bom que o homem esteja só. Quem foi que disse essa frase? Quem? Deus. Fomos criados para viver em comunidade, moldados para andarmos juntos e formados para sermos uma família. Mesmo no mais perfeito e agradável ambiente do Éden, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Na família de Deus, você está unido a todos os outros crentes, que nós poderíamos chamar de cristãos, e estará assim por toda a eternidade. A Bíblia diz que, em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Gente, esse início para mim já é muito poderoso e é uma chave. Inclusive, no que diz respeito a casamento e a família. Por quê? Talvez você nunca pensou isso. Quando Deus diz, com relação a Adão, a constatação que ele faz ali, no ambiente em que Adão vivia, ele diz assim, não é bom que o homem esteja só. Eu vou criar para ele, eu vou formar para ele uma adjuntora, uma auxiliadora. E interessante que Deus não estava falando isso porque faltava alguma coisa a Adão. Adão estava simplesmente no lugar mais perfeito do mundo. Sim ou não? A presença de Deus, a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, no entardecer, Deus vinha para nutrir um relacionamento com o homem. Então Deus era amigo do homem, não era outra relação, era amizade. Era sentar, era conversar, né? Provavelmente comiam ali, era um ambiente completamente maravilhoso. E nesse ambiente de plenitude, de completo, Deus diz, não é bom que o homem esteja só. E aí é quando a gente entende um princípio do casamento. Por que muitos casamentos não dão? Porque a pessoa acha assim, eu estou incompleto, eu preciso achar alguém para me completar. Eu estou só a metade, eu preciso da outra metade da laranja. Até ditados ou frases que ficam na mente da gente e a gente está sempre procurando alguém para completar a gente. Se você for para o seu casamento incompleto, esperando que o outro te complete, então isso não vai dar certo. O ideal é que alguém completo encontre alguém completo. Por isso a nossa satisfação não tem que estar num relacionamento. Relacionamentos fazem parte da vida, podem existir, mas nós precisamos ser completos no Senhor. Porque quando você é completo no Senhor, então você não vai sugar, extrair, esperar da outra pessoa além do que ela possa lhe dar. Porque ninguém tem a capacidade de completar ninguém. Só Deus pode completar qualquer pessoa, todas as pessoas. Amém, gente? Então, quando Deus disse que não era bom que o homem esteja só, não era porque estava faltando alguma coisa para ele. É porque Deus escolheu que nós vivêssemos em comunidade. Deus escolheu que nós vivêssemos em família. Generoso, porque criar mulher para o homem foi a melhor coisa da criação, sem sombra de dúvidas. Todo mundo entendeu isso, gente? Então, por que eu tenho que viver em família? Porque Deus escolheu que fosse assim. E eu não sei você, mas eu acho que a melhor coisa da minha vida nessa terra é minha família. Para você também é isso? Então, pronto. Então, Deus deu o melhor para você. Não é porque você tem falta, é porque Ele escolheu que fosse assim. E a comunidade de fé é da mesma forma. Deus escolheu, Deus usa as expressões para a igreja. Família, corpo, exército, está sempre falando do coletivo. Deus escolheu que a sua igreja não fosse uma pessoa só. Que a revelação do reino, da mensagem da cruz, da mensagem do reino de Deus não estivesse sobre uma pessoa só. Deus escolheu que fosse uma comunidade. Então isso abate a ideia de que eu posso servir o reino sozinho. Não pode. Por que eu não posso? Porque a palavra de Deus nos mostra que Deus não estabeleceu para que fosse assim. Ninguém é igreja sozinho. Ele disse aqui, Romanos 12:5, você pode até grifar na sua Bíblia, em Cristo nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros.
Tanto é que há muito tempo a gente não gosta de chamar a igreja aqui, esse ajuntamento de igreja. A gente gosta de chamar de congregação. Porque algumas igrejas chamam a igreja sede de igreja e as outras igrejas das periferias de congregação. Nós entendemos que congregação é o sentido literal de congregar. E por isso nós gostamos mais dessa nomenclatura. Diz assim, lá na nossa congregação, quer dizer, no lugar onde esse povo se congrega, que faz parte de uma única igreja, que é a igreja de Cristo, aí sim. Entendeu, gente? Todo mundo entendeu isso? Então a gente chama a congregação no sentido literal, de que somos um povo que congrega. Uma parte desse corpo. Nós que somos muitos, Paulo disse aos Romanos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Então, Berg, você não pode servir a Deus sozinho. Você não pode viver a sua vida achando que, se eu fizer bem, se eu não fizer bem, aquilo que o pastor falou, né, na palavra dele domingo, mais uma vez. Aquilo que você faz não diz respeito só a você, porque você é um corpo. Quem aqui já teve uma unha encravada e todo o corpo padeceu por causa dela? Quem aqui já teve um corte em alguma parte do corpo e todo o seu corpo sentiu febre e ficou mole por causa daquela parte? Uma dor de dente, uma dor de ouvido, uma dor na cabeça. Gente, não tem analogia melhor do que o corpo para entendermos que nós precisamos uns dos outros. A gente cantava uma música quando a gente era pequenininho e criou uma mentalidade de fato. Eu preciso de você. Você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Todo mundo lembra? Até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. A gente era pequenininho e cantava essa música. E é isso. Nós precisamos. Eu preciso de você, você precisa de mim. Não, pastor, para mim isso não faz sentido. Nem tenho nenhuma relação com uma pessoa, nem conheço a igreja da Ásia, nem conheço a igreja da África, mas somos membros de um só corpo. E quando um padece, todo o corpo sente. Ok? Alguma pergunta? Os órgãos do corpo. Para que os órgãos do seu corpo cumpram sua função, eles precisam estar conectados ao corpo. O mesmo ocorre conosco no corpo de Cristo. Você foi criado para uma função específica, mas irá perder o propósito para a sua vida, se não estiver agregado a uma igreja local. Se um órgão é de alguma forma desligado do corpo, ele murcha e morre. Ele não pode existir por si mesmo, nem você. Desligado e arrancado da comunhão da igreja local, sua vida espiritual definha e deixa de existir. Gente, vamos parar aí. Vamos lá. Vamos dar vida às partes do nosso corpo e vamos combinar que a mão acordou pensando que ela é muito útil, que ela é muito independente, que o corpo depende muito dela e que às vezes a perna não faz nada, a orelha fica lá parada, o nariz não sai do lugar e tudo quem faz é ela. E ela um belo dia decide, vou sair desse corpo, vou viver minha vida independente, porque aqui é todo mundo muito preguiçoso, só eu que trabalho. E aí ela é extraída do corpo. Eu pergunto, o que acontece com ela? Morre. Todo membro do corpo, órgão do corpo, ele só tem a sua função estando no corpo. Gente, nunca deu certo viver vida cristã separada do corpo. Dá, Moab? É exatamente isso que acontece, Marta. Você vai murchando até morrer. Você começa muito bem, dizendo, não preciso de igreja. Igreja é lugar que a pessoa se decepciona. E o povo diz que é e não é. Todo mundo com aquela carinha de santo e não são. Eu vou ficar em casa, eu vou orar, vou ler minha Bíblia. E quantas pessoas você encontra assim? E aí você começa. Lê Bíblia, ora, uma semana, glória a Deus. Olha que bênção. Deus me livre, que eu não quero nunca mais. Olha que bênção. Eu aqui no meu quarto com Jesus. Depois, na outra semana, não tem tanto tempo assim. Na terceira semana, você já não tem vontade. Na quarta semana, você nem pega mais. Daqui a pouco as coisas do mundo estão começando a te atrair de novo. Daqui a pouco as palavras na sua boca já não são as de Deus. Daqui a pouco aquilo que você está assistindo já não glorifica mais a Deus. Você começa a arrumar amizade de pessoas
que são completamente aversas às coisas de Deus, e você vai achando aquilo normal, a ponto que você está tão frio, morto, porque você se desligou do corpo. Alguém aqui já teve essa experiência? Levanta a mão. Muitas pessoas. É assim ou não é? Exatamente assim. Não é verdade? Eu conheço uma pessoa, há muitos anos atrás, eu a encontrei depois de muito tempo, e eu disse assim: mas fulana, eu estou com tanta saudade de você, nunca mais eu lhe vi. Ela disse: pastora, deixa eu dizer a verdade para a senhora. Cansei de igreja. Quero de jeito nenhum mais. Ficar na minha casa, leio minha Bíblia, adoro essa frase, faço minhas orações. Não parece ser espiritual? Parece. Não tem a ver com ninguém, tem a ver com Deus, tem a ver com ela fazer as orações dela. Porque muitas pessoas servem a Deus assim. Deus é uma estátua de barro, ela faz tudo e está tudo certo. Não tem a ver com o que Deus quer, não tem a ver com o que Deus pensa, não tem a ver com o que Deus deseja da vida dela. Ela faz as orações dela e lê a Bíblia, ela está bem. Gente, é muito sério. E aí, ela descansei e não quer, eu não quero mais. Agora ela falava, não abuso. Eu não quero mais de jeito nenhum. Vou ficar na minha casa, oro, leio a Bíblia quando quero, faço minhas orações e está tudo bem. Porque Deus conhece meu coração. Conhece mesmo. Deus entende. Entende. Agora, dizer que Deus aceita e aprova é outra história. Quem é pai e mãe sabe que algumas coisas a gente suporta nos nossos filhos. Mas não necessariamente a gente aprova e aplaude e elogia. Mas você o ama e você o aceita. E com Deus não é diferente. Deus ama muitas pessoas e completamente Ele aceita. Qual é a palavra, Jesus? Ele permite que você faça as suas escolhas. O livre-arbítrio te dá o direito de escolher o que você quer. Se você escolher servir a Deus, amém. Se você escolher não servir, Ele aceita isso também. Agora, você dizer que você faz parte do corpo como um membro fora do corpo, aí é outra história. Você só pode ser membro de um corpo estando ligado a Ele. E aí nós entendemos, segundo a palavra de Deus, que a igreja local é esse lugar. Queridos, deixa eu dizer para vocês uma coisa, para vocês que estão chegando, porque talvez dê tempo até de vocês correrem. Vocês estão chegando num lugar extremamente imperfeito. A começar de mim, do pastor Júlio, da pastora Lindaci, pastor Renato, pastora Silmara, pastor Arnaldo. Os nossos obreiros, nós somos pessoas com fragilidades, defeitos. Você não descobriu ainda, vai descobrir. Você vai se relacionar com pessoas que estão nessa mesma pegada, todo mundo lutando para ser santo. Aí às vezes a gente diz assim, quem já ouviu isso? Mas muitas vezes a gente encontra lá fora gente muito melhor, de muito mais caráter do que dentro da igreja. Isso muitas vezes não é uma mentira, é uma verdade. E sabe qual foi a constatação que eu fiz essa semana? Até eu falei isso com o Gleice ficou, eu nunca tinha pensado nisso. Eu estava pensando essa semana, irmãos, prestem atenção e vejam se faz sentido. Não estou falando como doutrina, não, nem, enfim. Mas eu estava pensando esses dias o seguinte. As pessoas que mais se rendem a Cristo, que mais entendem a sua necessidade de Cristo, que mais correm para Jesus, são as mais enfermas de alma, as que tiveram menos na vida. As que tiveram muitas vezes uma boa família, uma boa estrutura de caráter, que tiveram dinheiro para ter uma estrutura de família boa, uma boa escola, muitas vezes ter luxo, ter um conforto. Eu não estou dizendo que isso é errado, eu só estou fazendo uma constatação de uma realidade de uma vida. Essas pessoas, muitas vezes, elas não entendem que precisam de Jesus, porque elas têm muito. Faz sentido isso para vocês? Aí você encontra dentro da igreja são os que foram abusados sexualmente, os que foram rejeitados pelo pai, os que foram rejeitados pela mãe, os que viveram miséria e passaram fome muitas vezes, os que
viveram o rompimento de um casamento estão dilacerados. Os que foram traídos, os que foram rejeitados, os que tiveram uma enfermidade muito grande e no vale eles conheceram Jesus. Faz algum sentido para vocês? Aí eu pergunto, quem são as pessoas melhor estruturadas de caráter e de vida? Esses que tiveram uma estrutura familiar boa ou esses que viveram na escória da sociedade? Os mais frágeis são os que estão enchendo as igrejas. Isso é fato. Aí às vezes você encontra uma pessoa que teve uma estrutura, porque Deus é um Deus de princípios. Se você nasce numa família estruturada com princípios, porque muitas pessoas não conhecem Jesus, mas elas de alguma forma conheceram os princípios de Deus e vivem os princípios. Então eles vivem debaixo da bênção do princípio, de viver os princípios de Deus. Então eles têm uma família estruturada, eles criam os filhos de forma estruturada, eles têm princípios como honestidade, como comprar e pagar, como ser o melhor funcionário, o melhor aluno. Então eles crescem com uma boa estrutura. Se eu chamar aqui a maioria das pessoas, principalmente dos nossos líderes, para contar o testemunho delas aqui, vocês vão chorar e nós vamos passar a noite aqui e vocês vão sair daqui deformados. Porque uns foram abusados pelo próprio pai, outros foram deixados na porta de alguém, outros passaram pelo vale da sombra da morte, outros se envolveram com a cachaça, outros se prostituíram, destruíram suas famílias, destruíram famílias de outras pessoas. Irmãos, é o caos do caos. E no meio desse caos, eles encontraram Jesus. E a gente pega essas pessoas e a gente vai regenerar essas pessoas. É um trabalho fácil? Ele acontece do dia para a noite. E por que nós não toleramos as fragilidades da igreja? Não é um trabalho fácil nem para eles, nem para nós. Nem para nós. Nem para o Espírito Santo. Nem para o Espírito Santo. Espírito Santo é. Faz algum sentido para vocês? Total? Não é isso? Por favor, ali. Então, olhando por outro lado também, o que acontece, o que eu percebi também, que eu vejo é que, tipo, existe de fato essa diferença entre os cristãos e os que não seguem uma religião. Tá. E, tipo, uma das coisas que eu percebi é que, tipo, eu como cristão, tem coisas que me incomodam. E pessoas que não como é que eu posso dizer, não decidem caminhar com Cristo, eu via absurdos e falava, meu Deus, isso não te incomoda? Porque, tipo, o evangelho é tratamento de caráter também. Então, o que é que acontece? Tem coisa que só o evangelho vai lhe cutucar. Perfeito. Entendeu? E, tipo, isso aí. Para eles, absurdos, normal. E, meu Deus, então é isso. Perfeito, é isso aí. Muito bom, muito bem colocado, Moab. Faz todo sentido para mim também. E por outro lado, gente, não quero dizer, e eu acho que é isso que a igreja também tem que trabalhar, porque até isso, a comunidade local muitas vezes não está preparado. A gente está preparado para cuidar da várzea, para cuidar dos pobres, do que não tem é bonito. Mas ninguém quer os ricos. Se a gente vai atrás dos ricos, as pessoas dizem assim, isso é a igreja que só procura rico, como se o rico não precisasse de Jesus. É um desafio grande, irmão. Vocês estão pensando que não é? E aí, deixa eu só concluir o raciocínio, já fica com o microfone. E aí, o que é que acontece? A gente precisa mostrar para os ricos, para os abastados, para aqueles que tiveram uma boa estrutura. Olha, tudo isso que você tem é bom demais, mas só há salvação em Jesus. Só há plenitude de alegria em Cristo. E isso a igreja precisa revelar a eles, porque eles muitas vezes não sabem. Então a igreja é o lugar do pobre, do perdido, daquele que teve uma vida muito ruim. E é lugar para aquele que teve uma vida muito boa, abastada. E nós não podemos fazer a diferença. Todos precisam de Jesus. E muitas vezes a igreja não tem esse entendimento. A comunidade local não tem esse entendimento. E o Senhor precisa nos ajudar nisso. Pois não. O próprio Cristo mostrou isso quando escolheu os discípulos. Cada um era de um jeito. Exatamente. E um exemplo prático de que óbvio disso foi quando ele estava passando, que Zaqueu estava lá em cima, sim, que era cobrador de impostos. Então, assim, Jesus foi atrás do pescador, daquele homem muito simples e humilde, e dos cobradores de impostos que eram tidos como os ricos. Enfim. Jesus abordou todo mundo. Todo mundo, sim, tinha isso. Tinha médico também. Tinha. Lucas era médico. Enfim, é isso. É isso. Amém? Glória a Deus. Você está preparado para a igreja local?
Tá não, mas tudo bem. Quando a gente começar com os desafios, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Muito bom, gente. O primeiro sintoma, eu estou certo? Sim. Certa? Estou. O primeiro sintoma de declínio espiritual é passar a faltar os cultos e programações da igreja. Sempre que se descuida da comunhão com a igreja, tudo mais começa a desmoronar. Muitos creem que é possível ser um bom cristão sem estar unido a uma igreja local, mas Deus discorda disso. A Bíblia dá muitas razões para sermos ativos e comprometidos na igreja local. Aí tem gente, quando a gente lê, diz, pastor, aí também é exagero. Dizer que quando eu falto nos cultos, eu estou declinando na minha vida espiritual. Deixa eu te explicar, querido. Vamos lá. Começa de uma forma muito sorrateira. Salmo 1 diz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos seus pecadores e nem se assenta. Entende que é um processo? Você começa a andar, né, assim. Conheci alguém legal, não sei o quê, a gente marca os encontros. Olha, nossos encontros são tão legais, a gente conversa, come, toma uma cervejinha. O pessoal tão legal, gente. É igual aquele povo lá da igreja, que né? Daqui a pouco você começa a sentar, seus encontros começam, e aí na roda, não, aí você para primeiro, né? Começa a se deter com essas pessoas, depois você senta na mesa e começa a comungar daquilo que elas comungam. Entenda que o declínio espiritual, ele é um processo. Todo mundo que já declinou alguma vez espiritualmente, você vai concordar com o que eu estou dizendo. É assim ou não é? Você não acorda um dia dizendo assim, vige como eu não estou, não quero mais Deus, não vou ser mais... Não. Vem um processo. E aí, aqui é do mesmo jeito. Às vezes você falta num culto porque alguém chegou na sua casa. Todo mundo já aconteceu isso? Poxa vida, hoje eu não consegui, estava me preparando para sair, chegou alguém. Aí no outro domingo... eu só tenho domingo para fazer a faxina. Você não pode vir na terça, você não vem na terça-feira. Não tem outro dia da semana, não está tendo célula. O domingo é o único dia. Aí você arruma para fazer faxina no domingo. Quando é 5 horas da tarde, você está como? Gente, não, mas Deus entende. Domingo eu não fui por causa de fulano, hoje é porque eu estou cansado demais. Não tem condições de ir, Deus sabe. Quando é no outro domingo, você diz assim, meu Deus, faz 2 domingos que eu não vou. Oh, meu Deus, mas eu estou tão sem coragem de ir hoje. É assim ou não é, gente? E aí você vai se acomodando. Daqui a pouco, quando você percebe, não tem mais desejo nenhum no seu coração de estar no lugar onde você é edificado, onde você está com seus irmãos, onde você ora junto, onde você recebe uma palavra. E você vai declinando espiritualmente. Tem culto dos homens. Mas eu já fui mês passado. Será que eu vou esse mês? E agora é todo mês. Não é desse jeito, gente. É desse jeito. Eu já fui domingo. Não, eu fui no culto dos homens na quarta. Hoje é domingo, 3 dias só. 2 cultos na semana. Não precisa não. A Bíblia diz assim, conheçam e prossigam em conhecer a Deus. A Bíblia diz assim, sejam fervorosos no Espírito. Que, mãe? Microfone. Se a gente se alimentasse assim, né? Acho que eu não vou comer hoje, não. Eu comi ontem. Ninguém faz isso. E esses ambientes do congregar é um alimento para o nosso espírito. Sim ou não, gente? Você já chegou num culto dizendo, meu Deus, hoje, Jesus, eu estou aqui só o farrapo que sobrou. O milho, mas não é o milho de buiado, não. É o milho depois de bater para fazer a pamonha ou a canjica. E aí vem aquele louvor, você já se quebranta. E o louvor, Deus já começa a mexer com você. Daqui a pouco o pastor prega a palavra, Deus fala com você. Quando você termina o culto, irmão, você está matando o leão a grito. Você está rugindo. Sua semana é diferente. Por quê? Porque Deus escolheu que nesse lugar a gente se edificasse, se fortalecesse, fosse encorajado. Domingo de manhã eu cheguei aqui pela graça do Senhor. Tinha passado um tempo com Deus na madrugada, eu anotei um monte de coisas. Senhor, eu acho que é isso, assim, assim, assim. Fala comigo, faz sentido, não faz. Eu tô em dúvida, eu estou caminhando sobre convicção. Falei um monte de coisa com Deus. Quando chegou aqui, o pastor Cristiano pregou, falou tudo que eu tinha anotado. Eu disse, meu Deus, olha, irmãos, eu saí daqui outra pessoa. Deus já tinha falado comigo no meu secreto, mas Ele é tão bom que Ele confirma através de outra pessoa, só para dizer assim, olha, só para você não ter dúvida
de que eu estou contigo, de que eu estou falando com você, de que você não está sozinho. Você está passando por esse deserto, mas eu estou com você. Ou você entrou já na terra, mas tem inimigos para derrubar. Foi isso que Deus falou domingo. E eu anotei isso. Eu digo, Senhor, eu não acho que eu estou mais no deserto. Eu acho que eu já tomei posse da terra, mas eu estou lutando contra inimigos. Isso faz sentido. Aí ele disse aqui exatamente isso. Ele disse assim, a questão é que você sai do deserto, mas você entra na terra e tem os inimigos para você derrubar. Irmãos, as frases que eu tinha anotado. Isso é demais. Aí por isso que eu grito, eu fico meio doido, feito minha mãe. Eu digo, Jesus, não tem condição um negócio desse. Porque Deus fala muito claro, irmãos. E eu tenho as minhas experiências no meu secreto. Mas eu não sou nada sem esse ambiente. Vocês me fortalecem, vocês me encorajam. Um que ora, outro que dá um abraço. Agora não está podendo abraçar, mas quando está podendo, um irmão que vem, olha, Deus mandou eu só dar um abraço em você. Meu Deus, aquele abraço é o próprio Deus lhe abraçando. Ou sai uma menininha aqui novinha do seu lugar, vai lá entregar uma palavra diretamente no seu ouvido do Espírito Santo. Você diz, meu Deus, como Deus me ama, como eu sou preciosa aos olhos do Senhor. Ó, eu já fico toda animada aqui, gente. Isso é maravilhoso. Ô lugar bom, Jesus, é a tua presença na comunhão dos santos. Até isso, irmãos, eu conheço um ministro de louvor que ele diz assim, um pastor Leandro Vieira que disse isso, que ele tem um pastor bem idoso, que é cobertura espiritual para ele, e ele disse que ele só adora a Deus de olho aberto. Que a gente fecha geralmente os olhos, né? Quando a gente está adorando. Eu mesmo faço muito isso, eu tenho muito esse hábito. Porque eu gosto de levar a minha mente também a adorar a Jesus. Então, eu me imagino, às vezes, sentado aos pés de Jesus, às vezes, sentado como um amigo, às vezes, curvada diante do trono. Eu gosto de levar a minha mente, porque senão a mente da gente, às vezes, vaga. Então, fica aqui a dica. Às vezes, a gente fecha os olhos e leva a mente também a adorar a Jesus. Então, como uma criança, você se imagina naquele contexto. Isso te ajuda muito, muitas vezes. Mas, enfim. E aí, esse pastorzinho, eu nem lembro o nome dele, era irmão alguma coisa. Lembra não, né, mãe, que Leandro disse? E aí, é um idoso. E aí, um dia, Leandro teve a curiosidade de dizer assim, pastor, por que o senhor só canta na hora do louvor de olho aberto? Ele disse, porque não tem nada que me edifique mais do que ver os santos adorando o Cordeiro de Deus. Ele disse, me edifica muito ver as pessoas de mão erguidas, como uma grande congregação, adorando a Jesus. Olha isso, irmãos. Eu digo, oh, Jesus, me abre meus olhos de vez em quando, só para eu ver. E às vezes eu abro para ver. Porque como isso me abençoa, ver várias pessoas de olhos fechados, de lágrimas correndo, com as suas mãos erguidas. Às vezes eu, por ser pastora, conheço a realidade que um está vivendo, que o outro está vivendo. E você vê a pessoa dando o seu sacrifício de louvor. Pessoas que estão passando por vales da sombra da morte. Pessoas que estão com enfermidades terríveis. De mãos erguidas ou curvadas, ou as lágrimas rolando. Irmãos, isso edifica qualquer pessoa. Isso constrange você. Quantas vezes eu sou constrangida por um irmão que chega aqui com uma luta tão grande e testemunhando, dizendo que Deus é bom e servindo, enquanto eu estou com um problema bem menor, dizendo, eu vou morrer. Então, a igreja local, ela é esse lugar onde você é conectado ao corpo, você tem vida. Amém? Glória a Deus por isso. A Bíblia dá muitas razões para sermos ativos e comprometidos na igreja local. Vamos para lá? A família de Deus o identifica como um crente autêntico. Não só como alguém que tem aquele nome, uma nomenclatura, né? Que tem diz, não, eu sou católico, não, eu sou evangélico. Nunca pisou numa igreja. Nunca foi parte do corpo, mas gosta de ter a nomenclatura. Mas é a família de Deus, é o convívio com o corpo de Cristo que te credencia, que te identifica como um cristão autêntico. Você não pode ser o corpo de Cristo isoladamente. Você precisa de outros para expressar essa condição. Não posso afirmar que eu sou um seguidor de Cristo se eu não estou comprometido com um grupo específico de discípulos seus. Como é que os discípulos eram conhecidos, gente? Porque cristãos foram nomes dados pelos próprios gentios, pelas pessoas que não viviam cristianismo. Porque cristãos quer dizer pequenos cristos. Então, as pessoas começaram a olhar o comportamento daqueles seguidores de Jesus e começaram a dizer assim, esse daí é um pequeno Cristo.
Ele se comporta como Cristo. Então, como é que um seguidor de Jesus era conhecido como seguidor de Jesus? Porque a vida dele, o comportamento dele, o estar unido àquelas pessoas que seguiam a Cristo, o identificava como um cristão. Né? E isso é bem claro quando Pedro nega Jesus, porque as pessoas chegam perto dele e dizem assim, quando Jesus está sendo crucificado, dizem assim, você é um discípulo de Jesus. E Pedro, com medo, nega, diz, eu não sou. Ele diz, sim, você fala como eles. Você tem a cara deles. Será que dizem isso de você? Será que dizem isso de você? Não tem como você negar, Márcia. Você é a cara de Jesus. Você parece muito com ele, suas atitudes, sua forma de falar, sua forma de agir. Hoje a gente ouviu um testemunho lindo de Jeane. Jeane foi a um médico hoje para ouvir o prognóstico dele com relação à saúde dela. E ela disse que estava orando fora da sala, dizendo, Senhor, ela tem um outro médico. E ela disse, Senhor, eu preciso que o Senhor me dê um médico de Deus. Eu preciso que o Senhor me dê alguém do Senhor para cuidar de mim. E disse que quando ela entrou e sentou, ele disse assim, qual é a sua religião? De que igreja você faz parte? Aí até ele perguntou, gente, por que ele perguntou isso? Eu digo, porque, com certeza, o brilho de Jesus estava nela antes mesmo que ela abrisse a boca e falasse. Que coisa linda, minha gente. Porque Deus respondeu imediatamente ao pedido dela, né? Foi uma resposta de Deus para ela mesma. Sim. E é isso que eu estou falando. Quando você é de Jesus, algumas vezes você vai precisar falar alguma coisa. Mas muitas vezes você não vai precisar nem falar. A não ser que você queira ser um crente 007. Ninguém sabe que você é filho de Deus. Porque você se comporta como eles, porque você fala como eles, porque você faz tudo que eles fazem. Queridos, a diferença entre o justo e o ímpio, ela tem que ser clara. Daquele que serve a Deus e aquele que não serve, tem que ser na cara. A nossa forma de falar, a nossa forma de agir, nossa forma de decidir, nossa forma de pagar o preço, de levar o prejuízo se for necessário, de dar outra face, precisa estar estampado na nossa forma de viver, na nossa forma de agir. É desafiador? É. Em algumas áreas não vai ser muito, mas em outras vai ser demais. Mas se você é um seguidor de Cristo, se você faz parte daqueles que caminham em direção a essa vida, né? Caminham no caminho que é Jesus, a sua vida vai refletir isso. Quem pode dizer amém? Então, gente, o amor de vocês, uns pelos outros, irá provar ao mundo que vocês são meus discípulos. Oi. João 13:35. Gente, vou falar de novo. O amor de vocês, uns pelos outros, é que vai dizer ao mundo que vocês são meus discípulos. Igreja local, irmãos, por exemplo, é um lugar para a gente cuidar um do outro. Se você está chegando aqui com a mentalidade de o que será que vão me dar aqui? Quantos pastores vai ter para quando eu precisar? Desista. A igreja não é um lugar que você vem para receber. A igreja é um lugar que você vem para dar. Então, não recebo nada, recebe. E como recebe? Mas essa não pode ser a sua motivação. Às vezes a gente pega pessoas, às vezes elas saem da igreja porque não foram visitadas, porque acham que não foram cuidadas, porque eu passei por uma situação muito difícil, mas ninguém está me apoiando. E sempre a minha pergunta é, vamos usar aqui um exemplo. Ana Paula reclama, pastora, mas ninguém me visitou, ninguém está me apoiando, ninguém cuidou de mim e ninguém me fez uma ligação. A minha pergunta é sempre assim, quantas ligações você fez para alguém quando precisou? E visita, quantas visitas você fez a alguém enfermo, alguém que estava... Você não plantou essa semente. Como igreja, sua responsabilidade não é querer para si, mas é dar. E esse é o nosso problema, irmãos. Nós estamos sempre cobrando mais do outro e sendo completamente maleável com a gente, ao invés de ser o contrário. Então, que você chegue aqui com essa mentalidade, pastora, tem alguém que precisa de uma visita? Tem alguém que precisa de uma ligação? Se alguém precisar,
Mande para mim usar, porque eu quero fazer contato com essa pessoa. Tem um grupo que está visitando as pessoas porque eu quero participar. É sempre a intenção de dar, irmãos, nunca de receber. Se você vier para funcionar no corpo de Cristo, com esse entendimento, você vai prosperar e muito. Agora, se você vier com o entendimento errado, por mais que a gente lhe dê aqui, ou que os seus irmãos dê, por exemplo, acontece muito isso. Moab diz assim, o pastor não me visitou. Mas alguém foi? Foi Berg falou. Não, teve. Berg falou comigo esse tempo todinho. Ana Paula me deu o apoio quando eu precisei. O William até me ligou. Oi? Eles são a igreja. Então você recebeu sim apoio. Agora tem gente que quer o pastor e a pastora. Aí, queridos, se coloquem no nosso lugar. Hoje nós somos em 200. Se eu decidir fazer uma visita para você, uma vez por mês, eu não consigo. Eu vou precisar de quantos meses para visitar todos os membros da igreja? Aí quando eu vier visitar você de novo, vai ser no ano que vem. Não dá mais. Mas a gente tenta construir a liderança, as pessoas, no entendimento de que um cuida do outro. Quem tem irmão sabe como é. Ou você não ajudar a cuidar dos seus irmãos mais novos? Né? Um vai ajudando com o outro. A Amanda deve ter ajudado muito com o irmão menor. Pega uma fralda, dá um banho, fica com ele enquanto a mãe sai. Tudo faz parte. Então, você vai cuidando do outro. Então, Geraldo trouxe aquele rapaz para a igreja. No outro domingo, não sou eu que vou atrás do rapaz, é Geraldo. Vai dizer assim, e aí, você gostou? Vamos de novo. Precisa que eu te ajude, que eu passe na sua casa. No outro domingo, vamos lá. E aí, você vai ajudando essa pessoa a caminhar. E se você fizer isso, a igreja de Cristo já está servindo essa pessoa. Não precisa ser uma pessoa em especial. Amém, queridos? Se vocês chegarem com essa mentalidade, vocês vão nos ajudar muito. Glória a Deus por isso. Então, se você tem um grupo te apoiando, a igreja está te apoiando. Se você tem uma pessoa falando com você e te cobrindo em oração, a igreja está te cobrindo em oração. Entenderam, irmãos? Amém? Glória a Deus. Quando nos reunimos na igreja como uma família, mesmo com todas as nossas diferenças, levamos ao mundo um poderoso testemunho. Então, queridos, quando nós amamos uns aos outros, é o melhor testemunho que a gente pode dar. Mas quantas vezes a gente fofoca e critica um do outro? Por isso nós não temos credibilidade aí fora. Quantas vezes dentro da nossa casa, você pode ver que as famílias mais unidas são aquelas famílias que não falam mal um do outro, um para o outro. Porque se aquela pessoa fala mal de outro para você, com certeza ela fala mal de você para outro. É óbvio isso. Então, às vezes, há aquela rincha entre as pessoas da própria família, porque um fala mal do outro. E eu falei isso algumas pregações atrás, em algum domingo desse. Se você tem alguma coisa contra alguém, a única pessoa que você deve falar é a esse alguém. Essa é a melhor forma de você amá-lo. Essa é a única forma que você pode resolver o seu problema. Porque fofoca é você se relacionar com tudo aquilo que você nem faz parte do problema e nem da solução. Então, eu compro uma situação que não é minha, eu nem posso resolver, nem tenho nada a ver, e aí eu começo a ter, de fato, um problema e arrumar problema para outras pessoas. Porque se Berg não tem nada contra o William, e eu chego para Berg e digo assim, olha, Berg, o William falou de mim, rapaz. Estava lá não sei onde, e ele disse assim, assim, assim. Aí Berg vai ficar, rapaz, que coisa terrível. Como é que o William faz isso com a pastora? Aí quando é amanhã, o William vem, me pede perdão, diz, olha, eu errei, falei, não devia ter falado, me perdoe em nome de Jesus, eu estou tão arrependido. Mas na cabeça de Berg já ficou uma oposição com relação ao William. É assim ou não é? Aí o William vem e diz assim, ô Berg, vamos lá em casa almoçar. Não, hoje eu não posso não. Deixa para lá. Por quê? Porque na cabeça de Berg, o William é um menino fofoqueiro, é um rapaz que isso, que aquilo, que aquilo. Mas o que o William teve foi uma atitude errada e que ele se arrependeu e mudou de comportamento. O ideal é que Berg fosse, caminhasse com ele, ajudasse ele. Não, mas aí a gente vai se distanciando das pessoas. Nós vamos rotulando as pessoas e vamos afastando. E aí, por sermos um corpo e nos desligarmos das pessoas, o próprio corpo vai padecendo. Porque ainda que o dedo não seja arrancado do seu corpo, se um tendão se desliga,
o dedo fica comprometido. É assim ou não é? Então, às vezes a gente vê, meu Deus, por que a gente não consegue avançar? Por que a gente não ganhou garanhuns ainda para Jesus? Porque a igreja não se une como um corpo. É triste isso, irmãos. Muito triste. O prejuízo é muito grande para o reino. Então, vamos lá. A família de Deus o retira do isolamento egoísta. A igreja local é a sala de aula onde você aprende a se relacionar com a família de Deus. Como membro ativo, você aprende a se interessar pelos outros e a partilhar as suas experiências. Somente pelo contato com os crentes comuns e imperfeitos, podemos aprender o verdadeiro companheirismo e exercitar o amor do cristão. Gente, a palavra de Deus diz que é ferro com ferro que se afia. Como é que se afia um ferro? Com outro ferro. O esmeril é um ferro. Então, como é que Deus vai lixar e aperfeiçoar você? Com outro irmão. Então, Lili pisa no meu calo. A minha concepção de alguém nascido de novo, que quer ser aperfeiçoado por Cristo, não é dizer assim, meu Deus, como Lili é ruim, ela pisou no meu calo, ela... A minha percepção tem que ser assim, meu Deus, quando Lili pisou no meu calo, eu percebi o quanto eu ainda sou irada. O quanto, meu Deus, eu ainda sou pavio curto. O quanto eu ainda quero resolver na força do meu braço. Entende, gente? Quando eu amadureço, eu tenho a perspectiva que nunca tem a ver com o outro, sempre tem a ver com você. Você está se sentindo humilhado por alguém? É porque você é orgulhoso. Você está se sentindo desprezado? Provavelmente você tenha problema com rejeição. Você não se sente amado? É porque o amor de Jesus ainda não é suficiente para você. Mas aí a gente vai arrumando pessoas para colocar na conta delas aquilo que é nossa responsabilidade. Gente, é duro esse discurso. Vocês estão até quietinhos hoje. Ninguém nem perguntou, nem falou. Difícil, né, gente? Porque a gente vai se vendo, não é? Dizendo assim, oh meu Deus, pastora, não fala de mim aqui na frente de todo mundo, né? Às vezes o pastor está dando umas palavras que eu digo, meu Deus, Júlio está falando de mim na frente de todo mundo. Mas porque a gente vai se vendo. A palavra de Deus não é uma janela, é um espelho. Você não olha para o outro, você olha para você mesmo. E quantas bênçãos, irmãos, o próprio corpo de Cristo deixa de receber por causa do seu mimimi. E eu adoro dizer essa frase. Se eu gostasse de mimimi, eu comprava um gato gago. Minha mãe que gosta quando eu digo essa frase. Não sei porquê, mas ela é legal, né? Se eu gostasse de mimimi, eu comprava um gato gago. Minha gente, mal o que eu mais lido na minha vida é com mimimi. E eu não comprei o gato gago. Mas o mimimi come no centro. Porque a gente é muito assim, gente. A igreja não é lugar para te embalar. Agora, no início mesmo, vai estar acontecendo isso. A gente vai te embalando, vai te ninando. Mas vai crescendo, minha gente. Não precisa ser grande para passar nos intempéries da vida, não. Começa a andar, criança, para você ver. Esses dias eu encontrei uma criança. Eu digo, ela começou a andar, foi. Irmãos, ela estava toda escatembada. Olha, tinha uma roncha aqui, uma ferida aqui, a boca cortada aqui, o nariz aqui. Minha gente, um aninho, minha gente. A vida é assim. Acaba, começa a andar, ele começa a trupicar para cair. Não precisa de 20, 30 anos, não, para levar umas lapadas boas na vida, não. Com 1 ano você já está levando. Porque é a lei da vida, Tamires. Ninguém pode ser ninado a vida toda, gente. Você vai começar a ter suas dificuldades. E se você não passar por esse processo, Marta, você nunca vai amadurecer. Você vai ser sempre aquele crente infantil. E Deus não confia o reino a meninos. A Bíblia diz que o reino é confiado aos filhos. E no original quer dizer ruios. Filhos maduros. Deus diz que a herança fora do tempo ela é maldição. Você quer conquistar as coisas de Deus, você quer fluir no seu ministério, você precisa crescer. Senão Deus nunca vai te confiar coisas de gente grande. Ou qual pai que mais que ama seu filho confia a ele um carro quando ele tem 8 anos de idade? Porque é a lei da vida. Você precisa amadurecer, adquirir maturidade e idade para conquistar algumas coisas. Senhor, por que fulano já tem isso e eu não tenho? E Deus está dizendo para você, cresça, meu filho, que você vai ter também.
Meu filho de 10 anos fez 10 anos sábado. E 8, 9, ele dizia assim, eu quero andar na frente, mamãe. E lá anda na frente. Eu digo, meu filho, veja só, meu filho só com 10 anos. Com 10 anos é a lei, porque 10 anos você está maior, sua estrutura do corpo abriga o cinto de segurança. Explicava tudo bonitinho. E ele dizia, mas lá pode. Aí passava um mês, quando era no outro mês, ele já estava, mãe, mas lá pode. Eu já tenho 9. Enfim, irmãos. Olha, para convencer esse menino de que ele tinha que entender a idade certa. Quando foi sábado, ele se sentou na frente, botou o cinto de segurança. Coisa mais linda. Olhou para trás, disse, Ana Laura, agora nós vamos ter que combinar todos os dias. Quem vai na frente, quem vai atrás. Como quem diz, agora eu tenho direito. Tenho 10 anos. Amadureceu, minha gente. Você pode se debater o quanto for, tem coisas que Deus não vai confiar a você enquanto você não amadurecer. E a Bíblia está dizendo que há tempo para todas as coisas. Não adianta você querer atropelar os tempos de Deus. O que você está vivendo agora? É um tempo de buscar a Deus? Busque a Deus. Meu Deus, mas não aparece trabalho, eu estou sem emprego, eu preciso ganhar dinheiro, Deus sabe. Mas se não aparece trabalho, é porque não é tempo de você trabalhar. Vamos funcionar assim que é mais fácil? Então eu vou buscar a Deus, eu tenho muito tempo livre. Acho que Deus quer eu no quarto, buscando a Ele, lendo a palavra, orando. Amém, gente? Quando você amadurecer, tudo isso vai fazer mais sentido para você. Há tempo determinado para todas as coisas. Deus, olha, eu me lembro do meu encontro com Deus. Nosso encontro que a gente fez é muito diferente do nosso. E era um negócio tão estranho. Tinha umas irmãs tão brabas assim, era um encontro de mulheres e elas eram tudo general assim. Aí eu dizia, meu Deus, que negócio estranho. Parece que a gente está num presídio. Não era a sensação que a gente tinha? E as palavras eram muito boas, sei o quê, mas quando era nos intervalos, tinha um que passava assim. Eu digo, vixe, meu Deus do céu, será que nós fizemos uma coisa errada? Nós estamos presos e eu não sei. E aí eu comecei a ficar incomodada com aquilo. Eu digo, meu Deus, fazia fila para o almoço, parecia que eu estava na fila assim, de um presídio. Eu me senti tão mal. É só um pedaço. Eu digo, Ave Maria, tá certo. Não boto nenhum. Pelo amor de Deus. Gente, eu estou dizendo sério. Todo mundo tinha essa impressão. E aí teve uma hora que eu já estava ficando brava. Eu digo, meu Deus, eu vim aqui, Senhor. Eu vim aqui para ter um encontro com o Senhor. Aí o orgulho, né? Posso confessar meu pecado aqui? Ô Jesus, rede nacional. Eu disse, Jesus, eu já sou pastora. Eu não preciso passar nessas coisas assim, Jesus. Eu vim aqui para aprender como fazer um encontro, para levar uma coisa boa. E é uma situação dessa. Que 3 dias, irmão, nesse negócio. Tinha que olhar para a gente chega, se tremia assim. Terrível. Meu Pai Celeste. E o tempo foi passando. Teve uma ministração que a mulher nem falou. Foi uma presença de Deus que invadiu o lugar assim. A gente foi tomado por um quebrantamento. E nesse dia Deus disse assim para mim. Deus disse assim, Aline, veja o quanto você ainda é orgulhosa. Quanto orgulho ainda há dentro de você. Eu trouxe você para cá. Tudo que está aqui dentro faz parte daquilo que eu estou tratando com você. Porque às vezes na vida da gente, a gente pensa assim, não, minha vida está na mão de Deus. Mas tem situações que não nos agradam, que a gente pensa que está fora do controle de Deus. Deus diz, eita, eu tinha planejado uma coisa, agora está essa pessoa aí dando trabalho, o que é que eu vou fazer? Eu acho que às vezes a gente pensa que Deus está se comportando assim com a gente. Então se você está num processo de perda, Deus está aí. Você está num processo de humilhação, Deus também está aí. Você está num processo de silêncio profundo, de isolamento, Deus está aí. Não tem a ver, querido, só tem a ver com você. Bota isso na sua cabeça que é mais fácil. Amém, gente? E muitas vezes a igreja local é esse lugar. O pior é isso. Nós, às vezes, como pastor, eu fico para morrer, porque eu sei que às vezes até os nossos erros são propósitos de Deus para trabalhar na vida das pessoas. Mas como é difícil, é bom você ser usado por Deus para coisa boa. Hein, João? Para empoderar, para levantar, para honrar. Mas e para moer o caba? É bom? É não, irmãos. É coisa difícil, é duro, é terrível. Mas faz parte. Amém. Deus sabe por que eu estou falando tudo isso. A família de Deus o ajuda a desenvolver músculos espirituais. Eita, agora Felipe vai poder dizer.
Felipe tá o caba que está malhando, sabe o que a gente vai falar agora? De músculos espirituais. Você não cresce espiritualmente apenas comparecendo aos cultos como um espectador. Quanta gente frequentando as igrejas assim? Ou talvez você já foi essa pessoa. Somente participando das atividades da igreja local, você desenvolve músculos espirituais. Precisamos de outros crentes para crescer. Você pode parecer, ou melhor, pode parecer mais fácil ser santo quando não há ninguém por perto para lhe contestar. Mas esta é uma santidade falsa. Lembra da moça que eu disse que disse, eu não quero saber de igreja. Porque quando você está sozinho, você sempre vai ser santo. Não, eu estou na minha assim, ó, ninguém fala de ninguém para mim, eu não falo de ninguém para ninguém, eu não julgo as pessoas, eu não olho quem está com saia comprida, com saia longa. Isso é uma falsa santidade. Você só sabe se você é santo quando você tem pessoas que vão expor quem você de fato é. Aqui na igreja mesmo, eu uso muito, a gente orienta as mulheres. Use roupas adequadas, use roupas que não sejam sensuais, que cubram seu corpo, que não promovam sensualidade, né? Impureza nas pessoas. Mas muitas vezes, queridos, nós estamos combatendo, é um paliativo, é o paracetamol para a febre, não vamos no problema, porque é mais fácil, temos mulheres completamente vestidas do que homens com olhar puro. Então, as mulheres, sim, devem se vestir decentemente, mas os homens devem purificar o seu olhar. E as mulheres também purificar o seu olhar. Entende que nós precisamos ser expostos a situações para conhecer o nosso nível de santidade e de santificação. A igreja é esse lugar. Quando o pastor te decepcionar em algum momento, que ele fizer alguma coisa que não foi legal, você vai conhecer qual é o seu nível de maturidade e quanto o seu relacionamento é com Deus ou é com a igreja. Então, Deus vai permitir isso? Vai. Esse é o pior. É porque Deus permite. Você olhar e dizer assim, poxa vida, não achei que essa situação foi legal. Ele é o pastor da igreja, eu não acho que isso é legal. Mas, Senhor, Ele é homem como eu. Eu tenho minhas falhas, meus defeitos. Abençoa o meu pastor. Abençoa a minha pastora. Esse amigo que tem sido uma bênção na minha vida fez isso e eu não achei legal. Deus tem misericórdia dele, assim como o Senhor tem de mim. Me ajude a ajudá-lo, a crescer, a avançar nisso, porque eu tenho tantas áreas que eu preciso avançar. O maduro vai olhar dessa perspectiva. Amém, gente? Então, nos enganamos ao pensar que somos maduros quando não há ninguém para discordar de nós. A verdadeira maturidade se revela através da qualidade dos nossos relacionamentos. Relacionamentos saudáveis é igual a maturidade. O que depender de vós, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu sei que a Amandinha é mais quietinha, a Dilma às vezes é mais agitada, o que não é, né? Mas é mais agitada, é mais falante, não sei o quê. Uma fala demais, a outra às vezes parece que é indiferente, o outro parece que... Eu vou lidando com todo mundo, eu vou entendendo as... E se você é uma pessoa madura, você vai tendo todo... Com a Amandinha, quando eu me reúno, a gente não conversa muito, a gente tem um tempo mais de silêncio, a gente conversa pouco, o que a gente fala nos edifica. Já quando eu me reúno com a outra, a gente fala bastante, mas vamos falar das coisas. Você vai aprendendo a lidar com as pessoas com maturidade, entendendo que as pessoas não vão ser do jeito que você quer. Uma das maiores frustrações do pai e da mãe é quando tem um menino que entende que o menino não vai ser do jeito que você quer. Ou não é, Marta? Filho meu nunca vai se bater no chão, nem dar vexame nos cantos. Aí quando o menino nasce, que tem 2 anos, bem, e a pessoa junta o menino assim para poder tirar do lugar. Meu Deus, que vergonha, nunca que eu imaginei. Por quê, gente? Porque a criança, ela não é do jeito que você quer. Ana Paula, você tem 2. São do jeito que você quer? Não. Irmãos, coloque isso na sua cabeça. Nem você é do jeito que você quer. Ou você é? Não é. Que eu não sou? Eu não queria ser do jeito que eu sou em algumas coisas. E sou. Então, seja generoso, seja misericordioso com o outro, assim como Cristo é com você. Porque Ele amou você do jeito que você é e olha que você não é fácil, não. A família de Deus irá ajudá-lo a não cair. Quem pode dizer amém? Nenhum de nós está livre das tentações. Estamos, irmãos? Deus sabe disso.
E nos atribuiu a responsabilidade de ajudarmos uns aos outros a andar no caminho. Portanto, se você conhece alguém que está vacilando espiritualmente, nesse exato momento, é sua responsabilidade ir atrás dele e trazê-lo de volta à comunhão. Minha gente, vocês souberam, Mariazinha deixou de ir para a igreja, nunca o pastor foi fazer uma visita. Isso é um absurdo. A pessoa paga o dízimo, dá a oferta para o pastor visitar as pessoas e o pastor não visita. Não. Eu sei que Mariazinha não foi domingo, eu vou ligar para Mariazinha. 2 domingos que ela não vai, a gente precisa ir lá, Lili. Vamos visitar ela. Eu sei que a gente não pode entrar, mas a gente vai dizer, olha, viemos aqui na porta para dizer que a gente está com saudade de você, que a igreja é seu lugar e que a gente quer caminhar junto. Se você ficou chateado com alguma coisa, olhe para Jesus. Se quiser, a gente vai resolver com você, mas vamos embora servir a Deus. É você que vai atrás, você não precisa esperar por ninguém, gente. Tiago 5,19 diz isso. Outro benefício da igreja local é que ela oferece proteção espiritual através dos líderes que Deus levanta. Deus dá aos pastores a responsabilidade de guardar, proteger, defender e cuidar do bem-estar espiritual dos fiéis. Por isso, proteja-se debaixo da cobertura espiritual da sua igreja local, através da comunhão e viva debaixo da bênção de Deus. Então, a igreja local é como se você estivesse debaixo de uma coberta num dia de chuva. Quem já começou uma tempestade, você no meio da rua? A melhor coisa naquele momento, o que é? Um todo, uma coberta para você se abrigar embaixo. Você que bom, né? A igreja local é isso. Aqui você recebe amparo, aqui você recebe oração. Vocês são cobertos de oração diariamente pelo ministério de intercessão dessa igreja, pelos pastores. Tem pessoas pensando na sua família, como abordar melhor o adolescente, como cuidar da sua criança. Tem líderes de casais pensando em estratégias, orando, jejuando, para que o Senhor dê estratégias para abordar os casamentos. Os líderes de jovens jejuam uma semana inteira. Os nossos líderes de jovens jejuaram a semana passada inteira, só líquido. Umas gurizadas de 18, de 19, de 20 anos. Porque era semana de culto. Gente, vocês acham que isso tem valor para o reino? Não. Tem. Então a igreja local é esse lugar onde você se sente coberto, amparado, protegido. Você tem um pedido de oração, você sabe onde é que você vai pedir. Você tem uma decisão muito séria para tomar, você tem pessoas que vão te aconselhar, que vão orar por você. Pessoas imperfeitas, pessoas frágeis, pessoas falhas, mas pessoas que estão buscando ter um relacionamento com o Senhor. Amém, gente? Então, a igreja local, um lugar ao qual pertencer é importantíssimo. Até você que está fazendo o alfa, se você terminar o alfa dizendo, não é aqui o meu lugar. Amém, glória a Deus, nós vamos te amar e te abençoar da mesma forma. Mas você precisa estar numa igreja local. Porque é lá que a sua família vai ser coberta. Quando seu casamento estiver passando por uma crise, você tem em quem se resguardar. Quando você tiver com dificuldade com seus filhos, né? Quantas pessoas, pastor, eu estou passando isso assim com meu filho. Ligue para o pastor Renato. Ligue para a pastora Silmara. Um jovem chega, olha, precisando do jovem, está assim, faça contato com os nossos jovens. Então você tem um elo, uma ligação, um lugar onde ser cuidado. E isso tem muito valor. Amém, queridos? Vamos orar? Fique de pé, por favor. Eu espero que tenha sido muito bom, apesar de vocês ficarem muito quietinhos. Mas eu acho que tem a ver com o tipo, né, do estudo. Mas eu espero que o Espírito possa ter convencido vocês, ou estar convencendo, porque é um processo. Você vai entender que você vai crescendo, vai amadurecendo, vai avançando em algumas coisas. Esse entendimento eu tenho, né, mas foi construído ao longo de alguns anos, de que eu preciso de uma casa, que eu preciso desse lugar. Eu sempre digo isso, eu não venho porque eu sou pastora. Eu não venho porque eu sou a esposa do pastor. Eu venho porque eu entendo o valor que vocês têm para mim. Como eu amo congregar. Como é difícil para o pastor lidar com tantas fragilidades. Se é difícil vocês amarem e aceitarem a gente com os nossos defeitos, nós somos 2, 4, 6 no máximo. Imagine para nós, como pastores, lidar com 200. Mas nós entendemos que esse é o lugar onde Deus forma o caráter de Cristo em nós. Onde nós somos aperfeiçoados para a glória de Deus. Amém? 200 da casa, exatamente. Fora Lajedo, fora Palmeirina,
fora as igrejas que nós andamos juntas através da Alpegar, os pastores que nós damos cobertura, enfim, é muita gente envolvida, né? E fora, no salão, hoje eu cheguei para fazer o exame, aí tinha uma pessoa que ficou assim para mim, que a gente só vê o olho rindo agora, né? Interessante. E a pessoa olhava para mim, o olho estava puxado. E aí eu fui assim, né? Também fiz um sinal de que eu estava... Aí ela disse, pastora Aline, né? Eu disse, eu acompanho a senhora pela internet. Eu amo a senhora cantando. As suas palavras são maravilhosas. Eu digo, você já foi na igreja? Não, nunca. Só na internet mesmo. Então, assim, daqui a pouco chega outro. Pastor, eu digo, meu Deus, o cabo não anda direito, não. Que aonde você chegar agora, o povo sabe quem você é, né? Então, você tem que andar direito. Quer dizer, há uma grande nuvem de testemunhas nos rodeando. Então, precisamos guardar a nossa vida, né, para que o nome de Jesus seja glorificado através de nós. Amém? E você não se menospreze. Mas ninguém conhece. Não, eu nem... querido, Deus tem muito para fazer através da sua vida. Não despreze o seu pequeno começo. Porque um dia eu era só uma jovem lavando os banheiros da igreja, cantando no domingo, e depois Deus foi me confiando mais coisas. E hoje, apesar de eu não entender, porque eu não me acho pronta para o que eu faço, mas é o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deus aprova me colocar nesse tempo, mas esse lugar para mim não é definitivo. Você pode ser aquele que vai ocupar esse lugar em pouco tempo, porque os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Então prepare-se, amadureça, porque o que Deus tem para você é para você. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Reconhecemos que temos tanto a avançar no que diz respeito à comunhão com a igreja de Cristo, ao entendimento do nosso lugar no corpo. Eu sei que o Senhor tem um lugar específico para cada filho teu aqui. Cada um faz parte ou é um membro desse corpo. E nós pedimos que o Senhor revele também a eles qual é o lugar que o Senhor tem para eles funcionarem. Qual é o chamado, qual é a missão, qual é a vocação do Senhor. Porque os nossos dons, eles são para servir o outro, para edificar o corpo de Cristo. E como membros de um só corpo, nós precisamos nos ajudar mutuamente. Então ajuda essa casa. A Ebenezer ainda é um lugar muito imperfeito, Senhor, cheio de defeitos, cheio de lacunas, de fragilidades. Nós precisamos que o Senhor nos ajude. E eu preciso que o Senhor levante esses irmãos aqui, que estão na minha frente, que estão chegando agora. Eu preciso que o Senhor levante eles para se somar a nós nesse exército, nessa família, e lutarmos pela causa do reino de Deus. Capacita cada um de nós, Pai. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Digam amém. Todas as vezes que você diz amém, você concorda. E aí a gente liga na terra, desliga, liga na terra e liga no céu. Deus te abençoe, vão em paz. Pessoal que está em casa, Deus abençoe. Muito obrigado por estar com a gente. E até domingo, se Deus quiser.